Essa imagem é uma imagem através de uma pintura, através de uma pictografia, que é uma pintura mediúnica, de uma criança que com 8 anos disse que teve a visão na noite de um anjo que se apresentou a ela como seria a imagem de Jesus. Então, esse foi o retrato que ela pintou. E por mais interessante que possa parecer, depois de exatamente 8 anos, através do Santo Sudário, que muitos já devem ter ouvido falar ou já viram, foi recriado em 3D como seria a imagem de Jesus quando ele esteve aqui conosco. E podem reparar que há uma grande semelhança. E o nome dessa menina é Akiane, para quem quiser pesquisar mais a fundo. Ela é norte-americana e ela faz, desde os 5 anos, ela já pinta trabalhos assim magníficos, que não tem explicação. Há muitos relatos sobre a vinda de Jesus que vão muito mais além do que a gente pode compreender, como simplesmente ele ter nascido numa manjedoura, filho de um carpinteiro, concebido pelo Espírito Santo, e uma pessoa de grande humildade, de muito amor, de muita transformação. E há relatos de que para que Jesus é um espírito muito, muito, muito iluminado, tanto que ele já não habitava mais um corpo de carne, e sim mundos felizes, mundos divinos, que é o último estágio, para que possamos nos chegar mais próximos do que é a conexão, mais próximos de Deus. E para que ele pudesse fazer isso, há relatos de que ele, em torno de mais ou menos, ele levou 4.000 anos para que novamente ele pudesse formar os seus corpos e adensar, para que pudesse estar aqui conosco, através de uma grande missão. Há ainda mais relatos de que ele foi um dos construtores do planeta Terra, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Ele ajudou a construir. Quem não sabe, ele é um dos governadores da Terra, dentre outros planetas que ele governa. Tanto que, através do seu amor, do seu carinho, por todos nós, ele esteve aqui, sem a necessidade de novamente estar aqui num corpo de carne, passar por toda dor e sofrimento, mas ele assim o fez, para nos trazer uma mensagem, que ainda durante o passar de 2.000 anos, ainda temos muitas e muitas dificuldades de colocar em prática. E, na verdade, de todos os seus ensinamentos, ele quis dizer que todos eles se resumiam a apenas um, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Um mandamento. E nós ainda temos muitas dificuldades. E o que ele quis dizer isso? O que é amar o nosso próximo? Amar o nosso próximo é olhar para quem está diante de nós, seja no convívio familiar, profissional, num ciclo de amigos, da comunidade, e olhar o outro com profunda dignidade, com profundo respeito. Entender que aquela pessoa também passa por muitas dificuldades e provações, e que muitas vezes a vida dela não é fácil. Uma coisa que eu vou dizer para vocês: ninguém quer ser mal, ninguém quer ser ruim. E muitas vezes esse é um mecanismo de defesa. Ataca para que não seja atacado. Não permite-se amar porque já foi rejeitado, porque em algum momento já amou e foi traído, foi enganado. Entendemos que a nossa dor ela é muito profunda, porque a nossa dor é o que nós sentimos, mas a dor do outro também é. E a mesma importância que nós temos, o nosso irmão também tem. Então, quando nós temos raiva,
ficamos tristes, magoados com o outro, no fim da linha, nós estamos tendo esse mesmo sentimento conosco. Quando mentimos para alguém ou quando temos um comportamento que não antecede os ensinamentos da moral, estamos nos enganando, sendo desonestos conosco. E sabemos que dentro dos nossos lares é aonde encontramos a maior dificuldade de colocar em prática a paciência, o amor. É muito mais fácil a gente ajudar quem está lá fora. E lá fora que eu me refiro é lá fora do nosso ambiente, do nosso convívio. E é tão difícil ter paciência, o amor, a compaixão com aqueles que deveriam ser os nossos afetos. Não só porque nos faz ter esta, vamos dizer assim, obrigação pelos laços de sangue, mas porque eles nos são oportunidade também da reparação através dos laços que vão muito além, que são os laços espirituais. Entenda que tudo que constituiu cada um de vocês, constituiu cada um que está ao seu lado, à sua frente, aqui nesse auditório. Foi o que me constituiu. E isso nos torna iguais perante a lei divina, mas diferentes em escalas evolutivas. E como é difícil colocar em prática esses ensinamentos. Como é difícil amar o outro. E muito além de amar, para mim eu faço uma relação de que o sentimento mais difícil de ser praticado é o perdão. Mas ele caminha de mãos dadas, porque não há ninguém que seja capaz de perdoar que não tenha aprendido a amar, primeiramente. Só sabemos que amamos alguém verdadeiramente quando essa pessoa, indiferente do que ela tenha feito, não seja maior do que o ato de conseguir realmente liberar o perdão. E estamos enganados que achamos que nós damos o perdão ao outro. Na verdade, quando nós conseguimos atingir esse sentimento, nós estamos dando perdão a nós mesmos, a não nos permitirmos ficar presos a esse sentimento de tristeza, de mágoa, de angústia, de raiva, de vingança. Quem aqui talvez não tenha alguém que em algum momento lhe feriu muito e que se pudesse voltar ao passado talvez não teria se permitido a passar pelas mesmas situações? Mas entenda que muitas vezes aqueles que fazem algo que nos desagrada são muitas vezes também colocados em nosso caminho como uma ferramenta de lapidação, de amor, de provação e de fé, como Jesus dizia. Que a nossa fé, se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte, passe daqui para colar, e o monte passaria. Ter a certeza que não há um sofrimento que seja eterno. E que toda dor, ela é uma oportunidade de reparação, ela é um alerta, ela é um termômetro. Assim como cada um de nós quando está doente. Vai doer algum lugarzinho do corpo. E isso é um sinal para dizer que alguma coisa está errada. E assim o é. E assim o é o nosso próximo.
Lembre quando a gente faz a oração lá e pede, Senhor, dai-me paciência? Na verdade, Ele está escutando. E não tem como a gente evoluir, se tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, se nós não estivermos a todo momento nos colocando em situações de desconforto. Até porque amar quem nos ama é tão fácil. Na verdade, só estamos retribuindo. Até nos sentiríamos mal, né? Sermos agressivos, estúpidos com quem nos é puro amor. Mas agora, processo inverso. E o amar, o perdoar, como Jesus dizia, né? Perdoa os vossos inimigos. Na verdade, Ele não queria dizer que cada um de vós tem que pegar e colocar para dentro da sua casa e conviver com a pessoa ali. O que Ele se referia é não permitir que o outro nos sirva como uma algema invisível que nos torne escravo. Porque tudo aquilo que nós resistimos em nossa vida nos gera sofrimento. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós não conseguimos liberar, nos libertar. E ainda bem que existem os problemas para que nós possamos estar em movimento, sempre adiante, sempre em evolução. Quem aqui lembra, talvez, como Jesus dizia, dá de sede, dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome. Indiferente daquele, quem aqui nunca passou, que se lembra a última vez que realmente fez um ato de caridade? Que viu, olhou alguém em alguma situação, que lá no fundo até poderia ter feito algo, mas simplesmente não fez porque tinha que fazer outra coisa, vida, o cotidiano, vida corrida. Outra pessoa vai ajudar. E muitas vezes eu não falo nem de você ver alguém que está numa situação mais desfavorável neste momento, que precise de um alimento, de algo, de uma roupa, mas de simplesmente ouvir, escutar, ter a paciência, a amorosidade e sem julgar, porque muitas vezes pode-se escolher um caminho por medo e por desespero, mas esse caminho não é o caminho certo. E por algum motivo ele foi escolhido. Assim como nós já erramos em algumas escolhas da nossa vida. E felizes aqueles que em algum momento conseguem retornar para o seu caminho dentro do seu propósito. Ainda somos tão imperfeitos que estamos longe de ter uma santidade. De a todo momento estarmos fazendo o bem. Quando se tem uma dor muito grande, ou acredita-se que está em um sofrimento por uma dificuldade, façam um exercício de irem até uma comunidade bem carente e ver realmente o que é uma situação triste, de dificuldade. E não ver aquelas pessoas reclamando. Colocar a nossa fé à prova. Indiferente das religiões, Deus, Alá, Jeová, seja o nome, o Criador, é uma centelha que nos une num mesmo propósito. E respeitar a religião do próximo também é um ato de amor. Tirando a parte de que a moral, os bons costumes estão alinhados, quem diz que o credo do nosso irmão é errado e o nosso é o melhor, é o certo? É porque é o nosso, é porque a gente acredita?
Entender que muitas vezes, como Jesus, falou, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Será que a gente tentou entender o porquê aquela pessoa está naquela situação? Que caminho fez ela trilhar para chegar ali? Ou por que ela tem aquele credo? Sabemos que, na verdade, não precisa nem ter nenhuma religião. Mas Jesus quis dizer o quê? Que nós precisamos ter a religiosidade dentro da gente. A religiosidade é a prática. Ela indifere se você está dentro de uma igreja, de um templo. Ele disse, vós sois deuses, porque nós nos conectamos com o Criador. Mas nós ainda temos essa necessidade de ter alguém para que possa ser um intermediário para chegar até lá. Quem aqui nunca passou por uma dificuldade e conseguiu ter a certeza de que não estava sozinho ou sozinha, desamparado, e conseguiu passar por aquela situação que muitas vezes foi muito difícil e muito dolorosa, trouxe muito medo, muita incerteza? Essa é a fé que Jesus falava. E essa é a fé que nós temos que estar sempre alimentando dentro de nós. Primeiro dar o passo. E então teremos o amparo. Mas primeiramente nós queremos tudo para que então depois nós possamos acreditar, crer. E quem é você? Na verdade, se eu pudesse, eu definir as pessoas, nós, em 3 grupos, como se fosse uma multidão. Para quem não sabe, tem aquela história, Jesus fala muito por parábolas, mas quem somos nós na fila do pão? Quem nunca ouviu essa frase? Ou seja, quem somos nós no mundo? Nós somos a quem era a multidão que seguia Jesus? Você é a multidão? Que representa aqueles que buscam Jesus por interesses passageiros. Eu não estou bem, eu estou passando por uma situação, eu estou com um familiar doente, ou eu estou doente, eu estou passando por algum problema. Opa, eu vou lá na igreja. Ou eu vou lá no instituto, eu acho que hoje eu estou precisando de uma fluido, vou aparecer lá no instituto. Mas não coloca em prática os ensinamentos, não vive verdadeiramente o que é o Cristo vivo. Aquele que não é a multidão, talvez conheça alguém que seja. E sabe do que eu estou me referindo. Em muitos momentos nós também já passamos, talvez aí pelo grupinho de ser a multidão, em algum momento da nossa vida. No início da caminhada. Ou você é aquele que era o mais próximo de Jesus, que já eleva um pouquinho mais, que seria o interesse em viver Jesus e viver de acordo com a vontade de Deus, os ensinamentos. Realmente sou uma pessoa de amar o próximo, porque quando a gente não prejudica, nós já estamos um pouquinho melhor. Podemos não ajudar, mas quando a gente também deixa de fazer algo tendo a oportunidade, por si só o mal já se manifesta. Será que nunca aconteceu de chegar até vocês uma situação e vocês poderem ajudar e simplesmente, deixar a pessoa resolve, o problema é dela, não vou me envolver. Não falo de ir lá, pegar a pessoa, trazer para dentro de casa e tentar mudar aquele comportamento, mas às vezes é algo simples. Simplesmente ouvir, orientar, tendo esse conhecimento de como ajudar a pessoa a sair daquela situação. E muitas vezes nós somos até julgados por querer ajudar.
Não falo de querer interferir num livre-arbítrio do outro, mas de que esse sentimento ele seja de coração. Então, são pessoas que muitas vezes elas se tornam membros de igrejas, mas elas não experimentam um crescimento real da sua fé. Os famosos, não estou levando para o lado religioso, os famosos crentes, porque crente é aquele que crê. Então, seríamos nós, crentes daqueles crentes que estão a cada 15 dias aqui assistindo uma palestra, tomando uma fluida, deu o horário, vão embora e têm normalmente a sua vida, na sua rotina. Ou aqueles que estão todo domingo na igreja, ou quinta, ou segunda, tomando a hóstia e indo para casa. Mas naquele momento, está conectado com Deus. E as outras 23 horas? Os outros 7 dias da semana? E tem aqueles que são os discípulos de verdade, que são aqueles que eles aprendem. O imitar que eu me refiro ali é simplesmente viver o que Jesus, o que está disposto a seguir os seus ensinamentos. São as pessoas que se entregaram totalmente independente das circunstâncias. Daquela pessoa que ela pode não estar bem, está passando por alguma dificuldade, mas isso não muda a maneira como ela trata o seu próximo. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou ajudar, não vou fazer isso. Vou dormir, vou descansar. Mas do comprometimento, daquilo se tornar tão importante que faz parte da sua vida, que faz parte de você. Eu peço que vocês possam levar uma reflexão interna. Quem são vocês diante de Jesus? São os que estão na multidão? São os que estão mais próximos? Ou são aqueles que são os discípulos? Não importa se você está diante da multidão ou mais próximo, você pode se tornar em algum momento seu discípulo. Desde que queira, desde que se permita. É preciso sentir o Cristo vivo na certeza que Deus, através do seu amor incondicional, acolhe todos os seus filhos diante as dificuldades e anseios da vida. Foi essa a mensagem que veio para mim e que eu queria deixar para com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que possam sair daqui realmente refletindo. Se estão na multidão, se são os discípulos ou se são os mais próximos. E o que impede vocês de se tornarem os discípulos? Para isso não precisa de conhecimento. Porque conhecimento a gente lê, mas precisa-se sabedoria, que é a prática. Então é somente através da prática. Muitas vezes pessoas simples e ignorantes, que me refiro intelectualmente, mas têm uma grandiosidade moral. E eles têm muito mais a nos ensinar do que aprender com a gente. Indiferente, porque Jesus se manifesta na nossa vida de várias maneiras, muitas vezes com uma pessoa de uma condição de rua, muitas vezes como um alcoólatra, muitas vezes com alguém do nosso ciclo familiar. E nos deixa uma mensagem, nos permite uma oportunidade de aprendizado, de colocarmos em prática aquilo que ele nos ensinou.
Então, essa seria a reflexão da noite. Eu agradeço a presença de todos. Lembrando que aqueles que irão fazer a fluidoterapia permaneçam em silêncio aqui no auditório, que vão ser chamados na sequência. Gratidão a todos.